Graça e paz a todos, meus irmãos. Nós vamos aguardar um pouquinho os irmãos entrarem, começarem a aparecer. Marineisa já está aí, Noemi, Ludmila, Cíntia, Kênia. Queremos desejar a todos nessa noite a paz que o Senhor Jesus tem para dar ao nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Queremos dizer que nós estamos com muita saudade de encontrá-los pessoalmente. Faz parte da nossa vida o contato, não é verdade? Esse momento em que estamos vivendo nos ensina muitas coisas. E uma delas é valorizar aquilo que nós tínhamos e que, por um momento, um curto período de tempo, não estamos tendo mais. Mas vamos voltar a ter. Vamos voltar a ter. Em nome de Jesus, eu tenho fé que vamos voltar a ter. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E nós vamos ler o versículo de número 32 apenas. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo de número 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava? E quando nos abria as Escrituras? Vou repetir, irmãos. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava? E quando nos abria as Escrituras? O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é volte a arder no meu coração. A passagem que nós escolhemos é a passagem muito conhecida. Trata dos dois discípulos no caminho de Emaús. E o que nos moveu, o Espírito Santo de Deus, óbvio, nos moveu a escolher esse texto, essa passagem, esse tema, porque nós temos vivido tempos estranhos. Nós temos vivido tempos em que as pessoas se dizem crentes, mas costumam ser muito superficiais. Eu quero Jesus para minha vida. Você ouve muita gente falar isso, eu quero Jesus para minha vida. Mas acabam querendo a Jesus só naquilo que lhes convém querer. Eu quero Jesus para me dar bênção. Eu quero Jesus para me fazer prosperar. Eu quero Jesus para me dar alegria. Eu quero Jesus para várias coisas.
mas não aceita um Jesus que transforme a sua vida. Os crentes hoje em dia entram nas igrejas, recebem uma bênção e vão receber mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o abençoador. Ele tem bênçãos para dar, é o que ele tem. Cada um dá para o outro aquilo que tem. É fato. Você só ama se você tiver amor para dar. Se você não tiver amor para dar, você não vai amar. E Jesus, ele tem bênçãos para dar, por isso ele abençoa. Ele abençoa só aquele que é fiel, só aquele que é servo, só aquele que buscou uma bênção. Não necessariamente. Por exemplo, 10 leprosos foram para ser curados. 10. E ele curou os 10. Quantos deles voltaram para adorar? Apenas um. Mas todos os outros receberam a bênção. Os irmãos estão me entendendo? O momento difícil que vivemos. O crente fala de fé, mas não vive de fé. O crente, ele busca a Deus só para aquilo que ele quer permitir Deus operar. O fato é que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que Deus tem que estar em nossas vidas acima de todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Meus irmãos, nós ainda temos a oportunidade. Ainda temos. Ele está batendo as portas. Mas o que nós temos visto muito hoje em dia é o crente entrar na igreja, louvar o Senhor, adorar, fechar os seus olhos, levantarem as suas mãos, mas aí saem da igreja e entram dentro dos seus lares, às vezes pensando até em sair da presença do Senhor. E como pode isso acontecer? Você entrou na igreja agora há pouco. Você cantou louvores. Você adorou o nome do Senhor. Você talvez até foi curado. Recebeu uma bênção. E aí saiu da igreja desanimado. Por quê? Por que isso acontece? É esse o ponto que eu quero que os irmãos entendam da superficialidade cristã. Nós não podemos viver em nossas vidas um evangelho superficial diante do Deus ao qual servimos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é conselheiro. Porque Ele é o príncipe que nos traz a paz. Porque Ele é o amor. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E o crente, muitas vezes, ele acaba acontecendo esses altos e baixos na sua vida pelo fato de ele não querer entregar a sua vida por completo a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa postura. Eu vou começar por mim. Não vou começar por você, não. Até mesmo porque eu não posso fazer as suas escolhas. Eu só posso fazer as minhas. Nós temos que repensar, reavaliar a nossa vida de servos de Deus. Deus te chamou para um propósito na sua vida. Não foi só para entrar no culto, receber uma bênção e sair de lá e se desanimar aqui fora. Pensar em desistir.
pensar em abandonar tudo, em mudar as coisas. Com os discípulos no caminho de Emaús foi assim. Primeiro que quando a palavra fala assim que eram discípulos, o que nós entendemos? Que eram pessoas que tiveram experiências com Deus, que viveram ao lado do Senhor, que seguiram o Mestre, que viram Ele operando os milagres, que presenciaram a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, possivelmente, que viram Ele curar uma mulher com fluxo de sangue havia 12 anos, que médico nenhum pôde curar, mas Ele foi lá e curou. Discípulo, aquele que vivia ali aprendendo com Ele. Mas o que aconteceu agora então? Que Jesus morreu e eles saíram do lugar em que deveriam ficar em Jerusalém e começaram a ir para Emaús. Começaram a seguir o caminho para Emaús. E sabe o que é mais interessante na vida desses discípulos? É que eles desviaram o foco, desviaram de Jerusalém para Emaús, mas seguiram aquele caminho falando a respeito do próprio Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Mas havia um pequeno detalhe. Em determinado momento, o próprio Senhor Jesus esteve com eles caminhando, ainda que em direção a Emaús. Porque Jesus, ele fez isso. Ele continua fazendo isso. Sabe o que ele fez? Ele deixou o seu lugar na eternidade, a Jerusalém celestial, para vir a este mundo, para encontrar o homem que se desviava de Jerusalém, da nova Jerusalém, da sua morada no céu, para encontrar com esse homem no caminho do pecado e para fazer esse homem entender que esse não é o caminho do homem. Que a única coisa que pode te afastar de Deus é exatamente isso. É seguir os caminhos do pecado, do mundo. É deixar perder o foco para Jerusalém e começar a seguir os caminhos de Emaús. Pararam para pensar isso, irmãos? Que Jesus ele já fez e ele continua fazendo isso até hoje. Por amor às nossas vidas. Ele nos busca no caminho do pecado em que nós estamos, nos perdoa e nos traz de volta. Mas quando aqueles discípulos estavam indo ali, caminho para Emaús, eles falavam a respeito de Jesus e falavam com o próprio Senhor. Quem é você? Peregrino em Jerusalém? Por um acaso não ouviu falar de Jesus, o varão, profeta, poderoso em obras? Não ouviu falar? Mas agora o mestre estava morto. Jerusalém não era mais o foco. Meus irmãos, não podemos deixar Jesus morrer dentro de nós. Não podemos deixar ele morrer dentro de nós. O nosso coração tem que estar sempre aberto. Não podemos andar com Jesus do nosso lado sem reconhecê-lo. Sem entender que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele vai transformar a nossa vida e precisamos permitir essa ação transformadora. Eu vou ler o texto para os irmãos entenderem. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando nos abria as Escrituras? Meus irmãos, olha a diferença. Enquanto aqueles discípulos falavam de Jesus, eles não sentiam nada.
Eles mesmos não sentiam nada. Sabe por quê? Porque era a voz deles falando. Era a voz do homem falando. Enquanto o nosso eu, enquanto a nossa voz for maior do que a voz de Deus, a voz de Jesus nas nossas vidas, nós não vamos sentir nada. Nós vamos continuar sem sentir nada. Nós vamos entrar na igreja, nós vamos levantar a nossa mão, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos dar glória a Deus, nós vamos falar da boca para fora, mas dentro de nós não iremos sentir nada. Nada. Mas nós deixarmos a voz de Deus falar dentro de nós. Na hora em que nós não deixarmos Jesus morrer, mas percebermos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está dentro de mim, dentro de você que hoje está ouvindo essa mensagem, aí vai ser diferente. Aí vai voltar a arder no seu coração. Naquele dia em que Ele te encontrou no caminho de Emaús e te tirou de lá e te trouxe para uma experiência de vida. E uma experiência de vida eterna. Meus irmãos, não podemos estar contentes com este mundo. Conformados? Não, como assim? O nosso lugar não é aqui, não é este mundo. Ele foi para nos preparar a morada. E Ele falou que voltaria para nos buscar. Mas o fato é, quanto tempo que não arde mais no teu coração? Há quanto tempo que você lê as Escrituras e que elas não te dão um novo ânimo de vida? Há quanto tempo que a alegria do Senhor não invade o seu ser? Há quanto tempo você não procura entrar em um culto só para adorar, só para bendizer o Senhor sem esperar receber nada em troca? Sabe por quê? Porque o que Ele já fez por nós é mais do que suficiente. Ele pagou o preço da nossa salvação entregando a própria vida na cruz do Calvário. E isso é motivo mais do que suficiente para que eu e você possamos entrar no culto somente para adorar e bendizer e engrandecer e louvar e adorar o seu nome. Há quanto tempo que não arde no seu coração? Qual a voz que você está ouvindo? Já parou para pensar? Já parou para avaliar? Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Meus irmãos, se nós estamos no caminho que é Jesus, o fogo do Espírito Santo precisa arder em nós. E se ele arde, ele transforma. Ele não nos deixa desanimar. Ele não nos deixa pensar em desistir. Ele não deixa a nossa fé esmorecer. Ele não deixa a esperança se esvair. Mas ele aumenta. Ele cresce. Importa que ele cresça, que eu diminua. Assim temos que viver, meus irmãos. Quando ele partiu o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. Percebe? Ele falava das Escrituras, ardia no seu coração. Mas foi quando ele partiu o pão. Ele
abriu a palavra. O pão nesta noite aqui está sendo repartido. É a comunhão entre os irmãos. Ainda que estejamos longe fisicamente, estamos unidos por um mesmo Espírito. E Ele tem repartido o pão conosco para abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar e nos fazer mudar a postura como Jesus fez naquele momento ali, aqueles discípulos do caminho de Emaús mudarem. Eu não quero mais falar de Jesus, que o Espírito Santo de Deus volte a arder no meu coração. Eu não quero mais entrar na igreja para cantar sem que ele volte a arder no meu coração. Eu não quero mais ser um servo de Deus que fala de Jesus só da boca para fora, mas que não vive o que diz a sua palavra, que não dá um bom testemunho. Eu não quero mais ser um crente superficial que fala de Jesus, mas que em vez de seguir para Nova Jerusalém, tem seguido os caminhos desse mundo. Eu quero que ele volte a arder no meu coração. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas falam assim, ali vai um diferente. Ali vai um que é diferente desse mundo. Tem algo diferente na vida daquele homem. O que será? E que eles venham me perguntar, para que eu tenha a oportunidade de falar do amor que mudou e que transformou a minha vida. E que eu tenho certeza que mudou e que transformou a sua também. E que se você deixar, vai mudar e vai transformar até o dia em que o seu corpo vai ser transformado para que você esteja com o Senhor na eternidade. A postura daqueles discípulos mudou naquele momento. Eles abandonaram o caminho de Emaús e voltaram imediatamente para Jerusalém. Mas precisou o Espírito Santo arder na vida e no coração de cada um. Precisou eles permitirem que essa mudança acontecesse. Eles poderiam ter feito como os leprosos. Receberam uma bênção, mas vou continuar indo para Emaús. Por certo, muitos que estão ouvindo essa mensagem, ou que vão ouvir ainda essa mensagem, vão fazer isso. Vai arder nesse momento no seu coração, mas depois a voz da sua razão, a voz do seu eu vai voltar a falar mais alto. Mas eu não quero ser assim. Eu quero que quando eu acordar, ele passe a arder no meu coração. Eu quero que quando eu estiver no meu local de trabalho, ele arda no meu coração. Eu quero que quando eu estiver na rua, fazendo minhas compras com os meus amigos, ele venha arder no meu coração. Eu quero que ele venha arder tanto no meu coração que essa chama há de transbordar de mim para poder chegar nos outros. Eu quero isso. Eu quero largar o caminho de Emaús e voltar para Jerusalém, para que ele possa arder no meu coração todos os dias, todos os instantes, todos os momentos da minha vida, até o dia em que estivermos com ele na eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Que ele possa arder no nosso coração nesta noite. Nós vamos orar agora. Convido a cada um a fechar os seus olhos e também a fazer a sua oração pessoal, particular com Deus.
Se você se identificou com essa mensagem, não se sinta constrangido, porque Deus ele não rejeita o homem. Aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Ele não deu condições para que o homem viesse a ele. Ele simplesmente disse: aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Aproveita então, agora que nós vamos orar, para ir até o Senhor, para pedir a Ele, para que Ele volte a arder no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora. Senhor, como somos, Senhor, pecadores. Como, Senhor, muitas vezes deixamos a voz da nossa razão e do nosso eu falar mais alto nas nossas vidas. Como, Senhor, muitas vezes desviamos o nosso foco de Jerusalém. Mas a nossa oração nesta hora, Senhor, é para que nos perdoe. É para que tenha misericórdia de nós. É para que, Senhor, derrame do seu Espírito Santo, para que essa chama volte a arder no nosso coração. Para que quando pegarmos na Tua palavra, na Tua Escritura, não venhamos a ler somente a letra, mas venhamos a enxergar que só o Espírito Santo pode nos mostrar e nos fazer vivificar na Tua presença. Restaura, Senhor, o coração. Restaura, Senhor, o pensamento. Restaura, Senhor, a saúde física. Mas principalmente restaura, Senhor, a nossa saúde espiritual. Para que possamos todos os dias levantar a nossa voz em adoração, em ação de graças, em louvor ao nome do Senhor. Queremos, Senhor, que através da nossa vida o nome do Senhor seja engrandecido. Por isso, Senhor, o nosso clamor, não nos deixe ser como os crentes desse momento em que estamos vivendo, crentes superficiais, não. Nós queremos ser crentes de verdade, crentes fiéis à Tua palavra, que vivem e que têm a sua vida transformada por Ti, Senhor. Nós queremos ser servos para podermos Te servir mais e mais e mais e melhor. Porque um dia o Senhor veio a esse mundo e nos serviu. Nos serviu do Teu amor, nos serviu da Tua bondade, nos serviu da Tua paciência, nos serviu da Tua longanimidade, nos serviu da Tua vida eterna. E eu sei que nunca seremos merecedores desta bênção, Senhor. Mas nós queremos retribuir com o pouco que temos para Te dar. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, agradecendo ao Senhor pela Sua tão maravilhosa salvação que está em nós, que está na vida de cada um irmão que tem escutado esta palavra. E o nosso
como o Senhor, para que volte a arder nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A mensagem dessa noite se encerra aqui. Que nós tenhamos uma semana abençoada por Deus. E que esse momento difícil se passe logo, para que possamos adorar o nome do Senhor, junto com os irmãos, poder abraçá-los. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.